homem, Jesus, 100% Deus, 100% homem. Como Deus, ele já existia desde a eternidade. A Bíblia diz que tudo que foi criado, quando o Deus estava criando todas as coisas, preste bem atenção nisso, Deus estava criando todas as coisas, Jesus estava com ele. Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos, criando, fazendo a criação. E a Bíblia diz que Deus criou as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nós não conseguimos nem contar as estrelas, a gente não consegue nem contar as estrelas. Mas Deus chama cada uma pelo nome. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito, por ele foi feito, nada foi feito sem ele. No tempo certo, Deus manda Jesus ao mundo para fazer um trabalho de resgate. Às vezes nós vemos assim, a ambulância passando com a sirene ligada, está indo fazer um resgate. Às vezes nós vemos assim, o carro da polícia passando, corpo de bombeiro passando, a gente já pensa logo, está fazendo um resgate, E é tão importante, irmãos, você sabe, você que já precisou de uma ambulância uma vez na sua vida, você sabe a importância. Quando alguém está impossibilitado de ir sozinho, se locomover ou está passando mal, chega a ambulância, é um resgate. Tira, leva para onde tem recurso. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, que nós muitas vezes recebemos até dos nossos pais. Não porque nossos pais quiseram nos ensinar coisas más, mas é porque eles não sabiam. Os pais, creio eu, que aquele pai, aquela mãe que é pai, mãe mesmo, eles fazem o melhor para os filhos, mas dentro do que eles sabem. E nem sempre eles sabem o certo. Muitos pais não conheceram a palavra de Deus, não conheceram. E por isso também não ensinaram os seus filhos a palavra do Senhor. Mas não importa se você aprendeu dentro da sua casa com seus pais, ou você não foi com seus pais que você aprendeu, se quem sabe seus pais estão aprendendo agora, ou quem sabe teus pais ainda estão precisando aprender, mas Deus hoje te toma por filho e começa a ensinar você, começa a nos ensinar aquilo que nós precisamos saber e precisamos fazer. E o que o Senhor ensina, irmãos, é uma coisa tremenda, porque Ele ensina e dá poder para a gente viver, para praticar aquilo que Ele ensina. E uma coisa muito importante que o Senhor Jesus disse, que é importante que a gente saiba, para a gente não levar a vida na brincadeira. Sabe aquela história, deixa a vida me levar? Não deixa a vida te levar, não. Você precisa saber o que você quer da sua vida. Precisa saber o que é que nós devemos fazer nessa vida. E uma das coisas é que Jesus disse, não brinque, não leve a coisa brincadeira, porque o ladrão não veio fazer outra coisa. Ele veio matar, roubar e destruir. E Jesus estava pegando a figura de um ladrão que assalta, que mata, os latrocínios, essas coisas todas. Irmãos, ele pegou a figura desse ladrão para mostrar o que Satanás veio fazer na nossa vida. Satanás veio matar, roubar e destruir. Por isso a tua luta é grande. Por isso você tem uma luta tão grande. Às vezes nem acabou uma luta, você já está com outra. Eu acho que tem mais do que uma ao mesmo tempo. Aquilo que Davi disse, as suas vagas e catadupas passaram sobre mim. Ou seja, aquele monte de luta de uma vez. Nem terminou uma, já veio outra. E Jesus disse, o ladrão veio matar, roubar e destruir. E às vezes você pensa assim, eu não mereço isso. Eu não mereço passar por isso. Quantas vezes que você pensa, eu não mereço passar por isso? Quem que já pensou, eu não mereço passar por isso? Acho que todos nós já pensamos nisso, né? Eu não mereço, por que eu estou passando? Porque Satanás é teu adversário. Se você tivesse assim com o diabo, ele não estaria tão preocupado com você, porque você já era dele, já morresse, já ia levar, vai fechar os olhos e
demônios estavam ali tudo esperando para levar para o inferno. Mas você não é dele, você é do Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer, eu sou do Senhor? Aleluia. Diga, eu sou do Senhor e depois aplauda. Diga primeiro, eu sou do Senhor. Agora vamos aplaudir. Matar, roubar e destruir significa muita coisa, irmãos. Significa muita coisa. Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Isso que ele veio fazer. Isso é muita coisa, é muito abrangente. É importante a gente saber disso e também identificar as coisas que estão acontecendo. Quando a Bíblia diz, quando Jesus disse que o ladrão veio matar, ele não mata só a vida física da pessoa. Ele mata a alegria, ele mata os sonhos. Às vezes a pessoa não consegue matar o sonho, mas ele mata a realização dos sonhos. Ele não consegue matar o sonho da pessoa, mas ele mata os recursos que a pessoa precisaria ter e tem e que fica sem para poder realizar os seus sonhos. Vem matar, roubar e destruir. Tá, existe uma estatística que o maior número de divórcios acontece nos 7 primeiros anos de casamento. Maior número de divórcios. E dentro desses 7 anos primeiros da vida de um casal, os 5 anos já são mais perigosos ainda. De maioria dos divórcios acontece dentro desses primeiros 5 anos. Se conseguir passar os 5 anos, de 5 para 7 já diminui um pouco. E se conseguir vencer os 7 anos, então o número de divórcio cai bastante. Por quê, irmãos? Por que as pessoas casam, se divorciam, se casam, gostam? Você vê quando as pessoas estão namorando, como é que é? A moça arruma um namorado, ela só falta escrever na testa dela, eu amo fulano. Rapaz, é a mesma coisa. É assim ou não é? As pessoas gostam de estar juntas, sonham estar juntas. Se o caminho é perto, é 200 metros, eles dão um jeito de esticar o caminho para ficar pelo menos 500 metros, para ficar um pouco mais junto. E por que casa e nos primeiros 7 anos se divorcia? Porque Satanás mata, irmãos, o amor. Satanás mata a significância, aquilo que significa. Você não significa mais nada para mim. Satanás conseguiu matar um sentimento, conseguiu matar um valor que existia e que agora o diabo está matando, porque não tem esse valor mais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? A pessoa vem para Jesus, entrega a vida a Jesus, fica numa alegria tão grande, porque agora eu recebi Jesus, agora eu tenho vida nova, eu nasci de novo e tudo mais. Quando passa um tempo, o que começa a acontecer? Olha para mim aqui, olha para mim, por favor. A pessoa tira os olhos de Jesus, tira o foco que estava em Jesus. Satanás consegue levar os olhos dela para outras coisas. Os defeitos da igreja, os defeitos dos irmãos, os defeitos do pastor. Tem gente que encontra defeito na própria palavra de Deus. Eu trabalhei com uma UTI, irmãos. Uma das médicas que fazia plantão na UTI comigo, ela disse para mim assim: nossa, a Bíblia tem tanto erro gramatical, tem tanto erro de gramática. Eu falei: você já viu a Bíblia? Ali tem tanto erro. Eu falei: eu nunca vi erro de gramática na Bíblia. Sabe por quê? Porque eu não leio a Bíblia, doutora. Eu não leio a Bíblia para ver se está tudo certinho, a parte gramatical. Eu leio a Bíblia para ouvir a palavra de Deus que vai falar comigo. Vocês estão entendendo? Eu não li, por isso eu nunca vi esse defeito. Se tem, eu nunca vi. Por quê? Porque para mim, o que eu busco é ouvir o que Deus tem para falar na minha vida, no meu coração. É isso que vai me dar equilíbrio. Uma das coisas que o inimigo mata, irmãos, destrói o equilíbrio da pessoa. Satanás destrói o equilíbrio da pessoa. Por isso, tem gente que o inimigo põe tanta palavra na boca dele, aquela palavra que desmonta o outro. Toma cuidado com esse
fala, toma cuidado que você fala, porque você precisa ser um cooperador de Deus, não do diabo. Eu preciso cooperar com Deus, não com o inimigo. E muitas vezes, pessoas abrem a boca para falar alguma coisa inspirado pelo mal, não por Deus, não pelo Espírito Santo, mas pelo maligno. E aquela palavra desmonta o outro. Desmonta o outro. Quem já passou por isso aqui? Eu acho que todo mundo já teve essa experiência. Desmonta. Irmãos, o inimigo ele vem matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o teu equilíbrio. Não permita. E como é que eu faço então? Com todos esses perigos. Irmãos, tem pessoa que ele lutou tanto para ter uma coisa. Ele lutou tanto para ter uma propriedade, ter alguma coisa que ele sonhava ter, e depois que tem, irmãos, não tem graça mais. Não tem graça mais. Dá aquilo ali, vende por qualquer preço. Por que acontece isso? O que mudou? O que mudou é que Satanás conseguiu matar, roubar e destruir alguma coisa que não podia ser roubado, não podia ser matado e nem destruído. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso Jesus disse, Jesus tive um alerta tão grande, que ele disse: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Não brinque, não pensa que a coisa é diferente, porque não é. Esta é a verdade. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Como é que ele consegue destruir, digamos, dentro de uma família? Como é que Satanás consegue destruir? Ele consegue fazendo o seguinte: ele usa um para fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que vai aborrecer o outro. Aí ele não trabalha em um só, ele trabalha nos dois. Todos os personagens envolvidos ali naquela questão. Aí ele trabalha com o outro para que o outro sinta. E para que aqui comece a resmoer aquele negócio. Vai remoendo aquela ofensa, e aquilo vai criando uma mágoa, uma amargura. E chega um dia, irmãos, tem chefe de família que abandona a família e vai embora, nunca ninguém mais sabe se ele está vivo ou está morto. Por que acontece isso? Se pai tem tanto amor por filho, se mãe tem tanto amor por filho, como é que acontece isso? Porque o inimigo consegue matar. Só tem uma maneira, irmão, disso não funcionar na sua vida. É você olhar para Jesus, o autor, o consumador da fé. Está ouvindo a palavra de Deus. Não dê ouvido aos teus sentimentos. Porque teus sentimentos variam muito. Tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá no fundo do poço. Dê ouvido à palavra de Deus. Satanás veio matar, roubar, destruir, mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham vida. Satanás veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Satanás consegue pôr no coração de alguém para matar o outro. Ele te fez raiva, ele te desprezou, ele te ofendeu, mate. Vamos saber, essa merece morrer. E a pessoa vai e mata, depois se apodrece na cadeia. Quando sai de lá é um ex-presidiário. É uma marca que ele vai carregar o resto da vida. Satanás conseguiu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Jesus não deixou a gente sem essa instrução. Ele diz o ladrão, e outras palavras: olha, fiquem atentos. Porque o ladrão veio matar, veio roubar e veio destruir. Veio matar, roubar e destruir. Tem pai, irmãos, que hoje estão numa miséria, tendo filhos que poderiam ajudá-los. E o filho não quer ajudar. Mas por quê? Por que um pai cria filhos e chega na velhice, filhos não querem ajudar esse pai? O que aconteceu? Aconteceu algumas coisas. Que tem o começo, tem o meio e tem o fim. Nesse meio aqui aconteceu alguma coisa. O pai muitas vezes não pensou que ia precisar do filho um dia. Muitas vezes desprezou o filho durante a vida. O pai não ensinou o filho como viver. E na velhice o filho está vivendo aquilo que aprendeu, muitas vezes é dentro de casa. Lembrei agora de um testemunho. Pastor Murdoch, não é o primeiro nome dele.
Mike Murdock é um grande pastor, um grande pregador da palavra de Deus. Ele contou um testemunho, eu achei interessante. Ele era adolescente e ele não respeitava a mãe, ele respeitava o pai, mas a mãe não. A mãe falava, ele respondia, a mãe falava, ele não obedecia e maltratava a mãe. Os anos passaram. Quando ele tinha, acho que era 17 anos, se eu não estou equivocado, era 17, por volta dos 15, 17 anos que ele tinha, acho que era 17, ele maltratou a mãe dele. O pai dele chegou nele e disse para ele, filho, se você quiser maltratar a tua mãe, maltrate o tanto que você quiser. Agora, a minha esposa você não vai maltratar mais. E deu uma surra nele. Mas deu uma surra nele. Aí o pai dele falou, nesta casa, a rainha desta casa manda. Ele disse que foi a maior lição que ele levou para o pai dele. Já que ele não obedecia como mãe, o pai apelou para a esposa dele. Disse, você pode maltratar a tua mãe, mas a minha esposa não maltrata mais. Irmãos, que lição. Hoje, ele louva a Deus e testemunho, eu nunca vi um testemunho desse tipo de coisa. Um pai chegar no filho e exigir respeito do filho com a sua esposa, uma vez que como mãe não respeitava, então respeita com uma esposa dele. Irmãos, pastor Murdock, ele diz assim, que foi uma coisa excelente que o pai dele fez na vida dele. Porque ele começou a respeitar, porque se não respeitava como mãe, tinha que respeitar como esposa do pai, aí não tinha jeito. E foi uma coisa que ele aprendeu, uma lição muito grande. Mas tem filho, irmãos, que não aprende lição boa, às vezes aprende lição ruim. Aí chega, cresce, vai, faz as mesmas coisas. Aí o que acontece? Quando os pais estão velhos, os filhos não querem cuidar do pai, porque o pai foi ruim, porque o pai semeou, porque está colhendo o que semeou, arruma um monte de coisa e eles continuam semeando coisa ruim, do mesmo jeito que o pai semeou na vida deles. Irmãos, o inimigo, ele quer matar, ele quer destruir os bons exemplos, ele quer destruir os exemplos que constroem. Por isso não entra nessa não, meus irmãos. Dê atenção à palavra de Deus, não deixa a raiva mover as tuas atitudes. Quando a raiva move as nossas atitudes, é muito perigoso, porque nós parece que ficamos meio cegos, a gente não dá ouvido ao que Deus manda e dá ouvido ao nosso sentimento, às nossas emoções, muitas vezes que não estão muito boas. Então, Satanás tem muitas maneiras de matar, roubar e destruir. Tem muitas maneiras. Na área da saúde, na área da família. Vocês estão entendendo? Irmãos, é tudo. Satanás, ele quer. Você foi preparado. Irmãos, é um negócio tão tremendo que nós somos preparados para grandes realizações, para fazer coisas e coisas grandes. Todos nós temos capacidade para isso. Todos nós temos capacidade para isso. Mas na vida de muitas pessoas, Satanás mata isso antes da pessoa produzir. Olha o exemplo, irmão. Presta atenção. Jesus veio para nos resgatar. Não veio para morrer por nós. Jesus veio para fazer uma grande obra. Esmagar a cabeça de Satanás. Sabe o que o diabo fez quando Jesus ainda era bebezinho? Satanás pôs no coração de Herodes que mate todos os meninos de 2 anos para baixo. Todos os meninos, mate, porque daí a intenção era que Jesus seria morto naquele meio. Jesus seria morto. Por que o diabo quis matar Jesus ainda bebê? Por quê? Antes que ele fizesse aquilo que ele veio para fazer. Por isso que o inimigo muitas vezes vai querer acabar com a tua motivação antes de você realizar. Mas sabe o que Deus fez? Deu um sonho para José, disse: José, pegue o menino e a sua mãe e vá para o Egito. Fica lá até que eu diga para você voltar. E José pegou a mãe e o menino levou para o Egito. Quando Herodes morreu, Deus disse: José pode voltar, porque aquele que queria matar o menino já está morto. Satanás sempre quer matar antes de você realizar aquilo que Deus quer que você vai fazer. Irmão, se você viver uma vida santa na presença de Deus, é um sonho de Deus. Você viver uma vida caminhando na presença de Deus, é o que Deus quer. É o que Deus mais quer.
é que nós, como filhos, caminhemos na luz da sua palavra, caminhe na luz de Cristo, caminhe com o Senhor no seu coração. Isso é o que mais Deus quer. Mas o inimigo tem matado isso na vida de muitas pessoas. Vida de muitas pessoas. Pessoas um dia, o inimigo coloca no coração dele, não vai para a igreja, não está adiantando nada. Esses crentes são todos hipócritas. Para de mentiroso, pastor é tudo mentiroso. Não vai, daí você vai visitar a pessoa diz assim, não, eu não vou mais na igreja. E eu não me afastei de Deus, me afastei da igreja. Quem se afasta da igreja, se afasta de Deus também. Porque a igreja é do Senhor e a comunhão é ordenada por Deus. Então, quem te afasta também automaticamente se afasta do Senhor. O diabo vem matar, roubar e destruir. O que mais que Satanás já destruiu na sua vida? Ou pode destruir na sua vida? O que mais? Que ele pode matar, que ele pode roubar ainda de você. Tem muita coisa que o inimigo pode roubar demais. Mas então, aonde está a nossa segurança? Vamos contratar guarda-costa? É claro que tem situações que uma pessoa precisa ter guarda-costa. Você sabe? Uma autoridade, né? Às vezes, dependendo do que a pessoa, a autoridade que ela tem, o que ela faz, ela precisa de guarda-costa, sim. Mas nós, irmãos, não precisamos de guarda-costa. A gente precisa caminhar na presença de Deus. A gente precisa de Jesus. Contra o diabo, irmãos, não adianta guarda-costa. Não adianta. Contra demônio, não adianta guarda-costa, irmãos. Irmãos, se você pegar todo o armamento que a nossa pátria tem, tanto no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia militar, na polícia civil, pegar todo o armamento dos recursos de segurança, não expulsa um demônio, todos poder junto. Mas o nome de Jesus expulsa demônios. Só o nome de Jesus expulsa demônios. Não só expulsa demônios, expulsa legião de demônios também. Outra coisa que o inimigo quer matar a sua fé. Que você tem autoridade para expulsar demônios. Você tem autoridade para expulsar demônios na sua casa, sabia? Você tem. Está vendo umas coisas meio estranhas acontecendo? Reúna a sua família. Às vezes a gente não faz isso, mas deveríamos fazer isso. Esse é o certo. Reúna a família, faz uma oração junto, faz um culto na sua casa e ordena tudo que é demônio que estiver assediando, que saia em nome de Jesus. E o demônio vai sair.